atrás e fazendo o apanhado do que falámos agora e de forma a enquadrarmos o papel do professor, é necessário percebermos o contexto em que nos situamos e na mudança que é preciso fazer para que nós, enquanto professores, possamos ser eficazes naquilo que fazemos e, acima de tudo, termos um papel de referência para o futuro dos nossos alunos, ok? No primeiro dia falámos nas instituições de música, que ainda priorizam a técnica, o virtuosismo e o produto em detrimento do processo, ok? Portanto, falámos isto no primeiro dia. Falámos que este cenário, além de ultrapassado, favorece a desmotivação e a consequente desistência dos alunos no seu percurso artístico. Falámos nas escassas metodologias, num currículo baseado no ensino tradicional do modelo europeu, com um repertório extenso, não é? Portanto, foi o que nós verificámos quando andámos a olhar para os programas, onde o trabalho mecânico se sobrepõe, de certa maneira, ao entendimento da linguagem musical. O que, nos dias de hoje, não é? Acaba por ser um modelo completamente inadequado, não é? Mas, no segundo dia, nós percebemos que o problema deste desenquadramento, relativamente ao primeiro que nós falámos, era a falta de quê? Dos métodos diversificados, dos processos de aprendizagem, das estratégias de ensino adequadas e a falta de cuidado no aluno enquanto um ser único com a sua própria linguagem individual, acima de tudo, ok? À qual deveríamos ter a máxima atenção em todo o percurso de aprendizagem deste aluno. Ora, fazendo aqui um apanhado, porque para vocês perceberem toda esta sequência e como é que isto tudo faz sentido, não é? De um lado temos a parte cinzenta que vocês veem ali em cima, tá bem? Temos as instituições que continuam a favorecer o quê? A imagem de uma entidade, muitas delas, tá bem? Um currículo desadequado, uma prioridade pela técnica e pelo produto final e os bons resultados de um ranking. Isto é o que acontece sempre. Mas do outro lado, a parte colorida, tá bem? Que tem um ensino inovador que inclusive já foi inserido na educação genérica e que funciona, nós todos sabemos que funciona. Porquê? Porque adequa métodos diversificados, processos de aprendizagem, estratégias de ensino e valoriza também a linguagem individual do aluno, não é? Portanto, isto é na qual a MIC se identifica enquanto ensino, está bem? Ora, isto quer dizer o quê? Do lado do ensino tradicional. Metas para atingir os resultados? 0. Estratégias para atingir os resultados? 0. E o que é que nós podemos concluir com isto? Ok? Todos vocês perceberam ao longo desta semana que é preciso mudar o chip. Temos que mudar. Isto é essencial. Nós temos que mudar. Está bem? Então, se nós conseguirmos mudar as mentalidades, isto é muito importante, gente. Se olharmos para o aluno como um ser único, se repensarmos no programa e num percurso de aprendizagem de sucesso do aluno, se adaptarmos métodos, processos e estratégias, que foi o que nós falámos no segundo dia, se analisarmos, se refletirmos frequentemente sobre as nossas ações enquanto docentes, então o sucesso dos alunos estará certamente assegurado. E sim, ok, dar aulas pode ser assim, tão simples. Se nós quisermos, pode ser simples. E é aqui que entra o nosso papel enquanto professor, está bem? É a nossa responsabilidade enquanto moderadores deste percurso artístico dos alunos, que, aliás, é isto, é a nossa responsabilidade enquanto moderadores deste percurso artístico, está bem? É preciso ter um papel de referência nos conceitos e nos hábitos dos alunos. É um pouco a mesma coisa que ensinares ao teu aluno que só pode vestir preto. Vou-vos dar aqui um exemplo, está bem? Que eu, inclusive, acho que vos enviei num dos mails, que é esta questão de, mas porquê que tem que vestir preto? Ok? E todas as outras cores, porquê que nós obrigamos? Mesma história com o guardanapo em cima dos pés, está bem? Se calhar eu fico de melhor preto, mas o aluno pode ficar melhor de azul e de amarelo. Talvez hoje eu fique bem de amarelo, mas amanhã até posso ficar bem de azul, não é? Portanto, isto quer dizer o quê? Que não basta ter uma estratégia para termos sucesso. Que foi o que falámos no segundo dia. Como não basta uma técnica, por exemplo, interpretativa, para se tocar todo o repertório que existe no programa, não é? A forma como nós tocamos agora lá vou eu voltar outra vez à minha parte, que é a questão de pianista, não é? A forma como se toca um prelúdio de Debussy não é a mesma forma que tocamos um noturno de Chopin,
Não é, não é? E uma sonata de Mozart, ou uma invenção de Bach, ou uma bossa nova, ou um cha-cha-cha, whatever, gente, ok? Como é óbvio, não é a mesma coisa. E nós podemos estar aqui so on, so on, so on, tá bem? Portanto, como é óbvio, não se pode usar uma estratégia para todas estas aprendizagens. E temos que pensar na estratégia adequada para cada aluno, ok? Daí a importância, quando nós falamos no segundo dia, de ter uma bagagem de estratégias prontas a sair do forno, ok? E de preferência aptas a colocar ingredientes diferentes se necessário, tá bem? Por último, o que é preciso ter consciência? Analisar, refletir e, acima de tudo, refletir nas nossas escolhas, tá bem? Queria colocar aqui uma questão que é: pensem na vossa vida, tá bem? E nas pessoas que vos marcaram. Digam aí no chat, a nível de professores que vocês tiveram ao longo do percurso, ok? Quem é que vos marcou? Quantos de vocês têm professores que marcaram o vosso percurso e que vos tornaram naquilo que são hoje? Foquem-se num ponto positivo, ok? Um professor que vos marcou humanamente, que pedagogicamente tenha sido um exemplo a seguir, ok? Mariana Rosa, opa, espetacular. Eu vou-vos dizer aqui uma coisa. Mariana Rosa diz: Sofia Maria Venceslau. Por incrível que pareça, estas duas pessoas fazem parte do nosso corpo docente, ok? E a Sofia Venceslau é uma professora já da velha guarda, ok? Mas que tem uma cabeça fantástica. E é curioso ver aluna e professor, as duas na mesma instituição, ok? E simplesmente a Mariana dizer Sofia Maria Venceslau. E de facto é verdade, esta senhora só deixa marcas. É impressionante a capacidade e a força que ela tem. E acima de tudo, gente, ela tem uma idade em que podia simplesmente não querer evoluir e não querer mudar. E ela todos os dias pensa em estratégias para inovar e para chegar melhor ao seu aluno. Portanto, isto é fantástico. É daqueles casos que quem dera que todas as pessoas da nossa outra geração fizessem exatamente a mesma coisa. E por isso é que ela está connosco. Carlos Borges, todo o corpo docente do curso profissional de Jazz de Coimbra. Boa, ainda bem, espetacular. Ok, Michael Lauren. Ok, digam-me só uma coisa. Estes professores, por exemplo, o Daniel Silva, Michael Lauren, Carlos Borges, todo o corpo docente do curso profissional de Jazz de Coimbra, mas foram os vossos professores. Isto aqui é que é importante nós pensarmos, não é? É nós termos uma personagem, uma pessoa que nos vai orientar ao longo do nosso percurso artístico e que esse sim fez um marco enquanto eu, Alexandra, que hoje sou professora e gosto daquilo que faço, ok? Isto é importante. Qual foi a pessoa que vocês hoje, quando estão a dar aulas aos vossos alunos, conseguem identificar-se e acabam por usar essas estratégias, ok? Ora, Lucília Jesus, para lá ver, Isabel Martins, tenho uma pessoa que me marcou pela sua gentileza e paciência, mas pedagogicamente não tive ninguém muito marcante. Pronto, é de facto a maioria acontece isso, Isabela. Eu também posso dizer a mesma coisa, tenho muito poucas pessoas que efetivamente me marcaram. Aliás, o meu professor, embora tivesse pedagogicamente estratégias completamente desadequadas, uma das coisas que eu retiro disto é a análise positiva que eu faço, ou seja, eu às vezes quando estou nas minhas aulas de piano penso assim, o que não fazer? Eu penso ao contrário. E de certa maneira isto acaba por ser positivo, porque ajuda-me a pensar em estratégias que eu sei que não funcionam, porque eu passei por elas, ok? E acabo por analisar exatamente o contrário, que é, ok, então se ele fez isto, então eu não vou fazer a mesma coisa, não é? O meu professor mandava cadeiras ao ar, quer dizer, vou fazer isto com os meus alunos. Portanto, existem determinadas coisas que eu própria consegui analisar enquanto professora e consegui refletir de maneira a perceber qual é o percurso que eu tenho a seguir e quais são as melhores estratégias que eu posso adequar aos meus alunos, está bem? E às vezes, embora eu vos tenha pedido, ok, pensem-se numa recordação boa, mas às vezes nem precisa de ser uma recordação boa, até pode ser uma recordação má, mas algo que nós consigamos analisar e refletir e pensar, ok, então isto não está correto, eu não quero fazer isto e a estratégia certa é esta. Okay? E desde que nós conseguimos analisar todo este percurso, seremos sempre melhores professores, porque na realidade nós conseguimos crescer e perceber onde é que está o erro. E isto, acima de tudo, é o mais importante. Não repeti-lo, não tornar isto um ciclo vicioso, que é o que acontece nos maiores sítios, não é? Portanto, se o meu professor fez isto, eu vou fazer igual.
Não, é pensar, ok, isto pedagogicamente não funciona, portanto, se nós queremos ser bons docentes, então, ok, então vamos alterar aqui a estratégia, está bem? Isto é o mais importante, está bem? Ora, muito bem, então vamos lá aqui voltar um bocadinho ao PowerPoint, está bem? Ora bem, então, o que é preciso para sermos uma referência? Não se esqueçam que hoje estamos a falar do papel do professor, está bem? É preciso conectar os alunos com a música, deixando para segundo plano toda esta questão da parte teórica, um bocadinho a mesma coisa que o vídeo que eu vos passei no início, está bem? Foi de propósito, isto foi de propósito. Temos de deixar para segundo plano, não é que não seja importante, gente, mas temos de deixar, num primeiro momento, temos de deixar para segundo plano toda esta questão da parte teórica. Temos que ter um papel mais ativo enquanto docentes. Temos que adquirir ao longo do nosso percurso profissional novos conhecimentos, analisar, refletir diariamente nas escolhas que fazemos. Isto é muito importante, vocês terem isto na cabeça todos os santos dias, está bem? Isto é como tomar pequeno almoço, ok? E vamos refletir no quê? Como eu vos disse no último dia, é a questão do porquê. Isto é muito importante nós termos connosco. A questão do porquê. Porquê é que nós temos que colocar um guardanapo num guardanapo de pano nas pernas? Porquê é que nós temos que cruzar os talheres? Porquê é que temos que vestir a cor preta, não é? Isto tem tudo a ver muito com a maneira como o ensino tradicional está. Porquê? Porquê é que temos que fazer assim, não é? Agora, se nós transferirmos esta visão para as escolhas que fazemos, enquanto docentes, não é? Esta questão do pôr o guardanapo nas pernas, porque é que eu tenho que vestir preto, porque é que eu hei de cruzar os talheres, porque é que, sei lá, o que for, não é? E se nós conseguimos transferir isto enquanto docentes, acabamos por nos poder questionar em relação ao quê? Como é que nós transferimos isto, não é? Porque é que escolhemos aquela ou outra peça, não é? Porque tudo depende daquela novidade que vos falei, que é o aluno, não é? Portanto, isto temos que questionar. Porquê é que vamos optar por aquele ou outro método? Dos vários métodos que eu disse que temos que usar. O que é que vai ajudar no nosso percurso? Porquê é que vamos iniciar, por exemplo, a nível dos processos, porquê é que vamos iniciar? Por imitar, ou criar, ou explorar, não é? Porquê é que vamos usar esta ou aquela estratégia? Portanto, o porquê, esta questão do porquê, tem que estar constantemente presente ao longo das nossas aulas. Se nós não fizermos, ok? Se nós não fizermos, não estamos, sem dúvida alguma, a ser um professor que educa, não é que ensina, um professor que educa um percurso a seguir. Mas sim, eu tenho aqui uma nota porque queria, sem dúvida, dizer isto. Assim, nós vamos parecer um polícia sinaleiro a dizer, olha, mais para a direita, olha, vai para a esquerda. Quer dizer, isto não é ser um professor, ok? É fácil. Isto é muito fácil. O mais difícil é nós, todos os dias, questionarmos o porquê, de maneira a que o ensino seja eficaz. Está bem? Assim, a missão é o quê? É tornar a aprendizagem ou a conquista de um determinado objetivo mais fácil, mais rápido e com maiores possibilidades de sucesso para o aluno. Tá bem? Isto é número 1, importante. Noutras palavras, facilitador da aprendizagem. Tá bem? O sucesso da aprendizagem do aluno é da nossa responsabilidade, já que temos que elaborar o quê? Um programa e todas as coisas que eu vos falei para cada um. Tá bem? Depois, adequar metodologias diversificadas e estratégias pedagógicas. Eu vou andar sempre a bater no ceguinho hoje, está bem? O conhecimento destas metodologias diversificadas e as estratégias pedagógicas que nós vamos aplicar vão ser imprescindíveis para qualquer material didático que vocês vão desenvolver, está bem? E para o sucesso dos alunos. Isto é top. Vocês têm que sempre fazer isto. Depois, a nível dos processos de aprendizagem, vocês têm que aplicar processos de aprendizagem. Não tem que ser aquela sequência toda como nós falamos no segundo dia, não precisa ter um a seguir ao outro, têm que ser trabalhados de forma equilibrada, mas que guiem o vosso aluno, está bem? Não se esqueçam disto. Se nós fracassarmos na aprendizagem, ou melhor, se o aluno fracassar está desfocada a imagem, é capaz de ser, Isabel, é capaz de ser a internet. Isto hoje, infelizmente, na minha última live, tinha que haver esta porcaria da internet, está bem? Digam-me depois se continua desfocada, está bem? Eu vou continuar. Acima de tudo, o que vocês têm que pensar é que se o aluno fracassar, se ele não tiver bons resultados, não tem falta de talento. Não é aí que está o problema. O problema está no professor, nos métodos, nos processos e nas estratégias. Se o resultado dele não vier,
É simplesmente, gente, por causa disto. Não é por mais nada. Está bem? Depois, o que é que ainda falta? Usar o instrumento como ferramenta. Tenho o microfone a distorcer. Vou fazer aqui uma pausa e vou pôr o microfone mais para baixo. Murphy. Tenho o meu técnico de som aqui residente em casa a dizer, tenho o meu microfone a distorcer. Portanto, vou baixar aqui o microfone, ok? E vou seguir. Pronto, se tiver a distorcer, lá de cá vir outra vez, ok? Então, o que é que nós temos mais que fazer? Usar o instrumento, aquilo que a gente ensina, não é? O clarinete, o saxofone, o piano, whatever, ou o orfe, ou o grupo, ou o que seja, mas nós temos que pensar no instrumento como uma ferramenta de ensino, de música e de musicalidade, também? Não é de técnica, não é nada disso. O primeiro plano é para passar música. Isto é o mais importante. Tudo o resto vem como acrescento. Sim? Não é ao contrário. Nós estamos sempre habituados, nós aprendemos ao contrário e nós temos que fazer o inverso, que é primeiro a música e depois, ok, então técnica e essas coisas todas, está bem? É o que isto quer dizer, está bem? Depois, muito importante ainda e que muita gente não faz e que nós próprios sentimos na pele ao longo do nosso percurso, criar uma relação com o aluno. É muito importante. Nós não somos meramente professores, está bem? Nós somos educadores. Isto parece aquela história da velha guarda das escolas, que é o que toda a gente diz. Eles passam tempo connosco, ok? Portanto, nós somos educadores e temos a responsabilidade de educar. Mas também, do quê? De motivar, que é algo que muitas pessoas não fazem. De perceber as necessidades de cada aluno, os medos, as esperanças, e só assim é que é possível criar uma relação com os nossos alunos e só assim é que eles se vão sentir motivados para continuar a estudar o instrumento. Não é entra para a sala, toca a música, olha, Deus vai estudar e não há relação nenhuma. Isto não é ser professor, ok? Nós temos que pensar nisto. Os nossos alunos estão connosco, não se esqueçam que eles passam muito tempo fora de casa e é a nossa responsabilidade em educar. É importante, é muito, muito importante, está bem? E depois, entra o nosso papel como professor, para além destas coisas todas, que fazem parte do papel do professor, obviamente, mas o quê? Refletir no nosso papel a nível de docente e nas nossas ações. Isto porquê? Nós temos que refletir, temos que analisar, temos que avaliar e temos que inovar. Está bem? Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que nós temos que estar em constante processo de evolução. Constante processo de evolução. Nós não sabemos tudo. E nunca vamos saber tudo, não é? Amanhã sai uma coisa nova. Amanhã um aluno espirra. E nós vamos ter que adaptar. Portanto, nós temos que estar em constante evolução. E só assim é que seremos um professor capaz. Está bem? Ora bem, agora eu tenho aqui um desafio. Tenho aqui um desafiozinho pequenino, está bem? Não é pequenino, vocês vão ter que pensar sobre o assunto. Que é, o que é que para vocês... ok? O que é que para vocês é ser músico? Eu tenho a minha resposta, é o próximo slide, ok? Mas quero que vocês me digam aí no chat, o que é que para vocês é ser músico? Sofia, é levar o som a passar na alma dos outros. Oh, gente! Viola d'Arco, olha, Viola d'Arco. Muito bem. Então, Daniel Silva, ser músico é ser alguém que transmite através da arte de combinar os sons o que ama. Ah pá, que excelente transcrição. Ok. Cá vai. Sandra Catarina, partilhar emoções. Carlos Gonçalves, ser músico é transmitir algo seu. Professor, é ser a inspiração do aluno. Carlos, não podia estar mais certo. Assim, you're on, out of the box, espetacular. Lucília Jesus, conseguir contagiar o público, os alunos, as pessoas com o nosso amor pela música e tudo aquilo que ela representa. Explorar os sentimentos que ela nos provoca e levar os alunos a viajar. Vocês estão todos no caminho certo, ok? Então, eu vou-vos mostrar o que é que para nós, isto vai-vos complicar um bocadinho a coisa, mas é de propósito, está bem? O que é que para nós é ser músico? Okay? Então, vou voltar aqui ao meu PowerPoint. O que é que para nós é ser músico? Vou começar em cima, está bem? Depois vou pelo lado direito. Músico não é apenas um intérprete. Intérprete não é apenas quem estuda. Quem estuda não é apenas quem consegue. Quem consegue não é quem sente. Quem sente não é só quem consegue. Quem consegue não é só quem estuda. Quem estuda não é só quem é intérprete. E quem é intérprete
não é só quem é músico. Okay? Na realidade, o que é que isto quer dizer? Que as coisas nunca estão certas, tanto pode ser uma coisa como outra, estamos em constante evolução, ok? Agora, o que eu vos queria pedir é, vamos colocar isto, portanto, isto é ser músico, não é? Que é, não somos intérpretes, não somos só quem estuda, não é um músico, está bem? Quem estuda também às vezes não é quem consegue. Quem consegue às vezes também não é quem sente. Quem sente às vezes também não consegue. Quem consegue também não é quem estuda. Quem estuda também não é quem é intérprete. E quem é intérprete também não é quem é músico. E andamos aqui nesta roda viva. Ok? Portanto, isto por outras palavras é, ninguém tem tudo. Uns têm umas coisas, outros têm outras. E isto é ser músico. Ok? E é preciso perceber as falhas. E é preciso aceitar que nós não somos todos iguais. Não é? Eu visto preto, vocês vestem azul, o outro veste verde e so on. Ok? Agora, vamos colocar... A Mariana Rosa gostou disto. Boa! Ok, então agora vamos colocar isto na imagem de um aluno. Ok? Vamos tornar isto num aluno. Que é para vocês perceberem como é que isto funciona. Ok? O aluno não é apenas intérprete. O aluno não é apenas quem estuda. Quem estuda não é apenas quem consegue. Quem consegue não é apenas quem sente. Quem sente não é só quem consegue. Quem consegue não é só quem estuda. Quem estuda não é só quem é intérprete. E quem é intérprete não é só quem é músico. Ok? Isto faz sentido? Digam lá aí. Isto faz sentido ou não? Digam uma coisa. Quantos de nós... Boa, Joana, boa. Não é para dizer que eu vou continuar. Ok? Quantos de nós temos alunos que nunca demos nada por eles? Ok? Alunos que tocam, mas que estudam pouco. Certo? Alunos que simplesmente tocam, mas que estudam pouco. Alunos que estudam muito, mas não tocam nada. Ok? Alunos que sentem, mas tecnicamente não conseguem. E alunos que não sentem, mas que tocam fantasticamente bem. Estão a ver? Se nós metemos toda a gente dentro da mesma bagagem, como é que raio é que nós vamos resolver todas estas questões? Não é? Se tivermos um programa completamente estanque, sem orientações, sem nada, como é que nós resolvemos isto? Só se descartarmos. Não é? E se nós formos docentes e de facto gostarmos daquilo que fazemos, não é isso que vamos fazer. E nós temos então que ter estratégias para que isto não aconteça. Ok? E isto porquê? E vamos voltar um bocadinho ao primeiro dia que eu vos falei. Porquê é que estas coisas acontecem? Porque, inconscientemente, muitos de nós pode ser a nível inconsciente, ok? Porque nós todos passamos por um percurso e muitas vezes acabamos por fazer a mesma coisa, não é? Alguns conseguem ver os lados negativos, outros inconscientemente vão fazer isto. E continuam, a nível de escolas, ok? Continua-se o quê? A limitar ao mais capaz, ao mais dotado e ao mais velho. Acima de tudo, continua a haver isto. Quando, na realidade, toda esta questão, para além de não pensar em todas estas questões que ainda agora falei, mas, na realidade, esta forma, isto não é forma como etiquetar um aluno, não é? Nós não temos que ver o aluno como nós queremos, também, mas aceitar o aluno como ele é a partir, como ele é a nível individual de pessoa e partir o seu percurso a partir daí. Portanto, é muito importante fazermos isto. Está bem? Agora, muitos de vocês, eu estou a fazer o apanhado todo para trás, gente. Muitos de vocês, quando se inscreveram aqui na Masterclass, responderam a algumas destas observações. Está bem? Não saber por onde começar, o facto de terem alunos muito novos, não terem estratégias que funcionem, terem alunos desmotivados, não saber como alavancar as aulas, os manuais não estarem direcionados para o que precisam e, para além disso, ainda chegámos à conclusão de quê? Que havia falta de estratégias, medo de arriscar, porque muitos de nós temos medo de arriscar, se não sabemos, também não sabemos como é que vamos inovar, não é? Portanto, temos medo de arriscar e de inovar e, acima de tudo, uma falta de confiança. Esta falta de confiança tem muito a ver com nós não conseguimos mudar o chip, não termos esta bagagem toda que está para trás e que é importante, está bem? E depois isto vai fazer o quê? Vai fazer uma falta de confiança porque nós não temos estas armas. Não temos estas armas para lidar, porque nunca nos foram incutidas, nunca foram lecionadas. Portanto, quando nós vamos dar aulas, vamos em branco. Já nem é preto, vamos em branco. Não sabemos o que é que vamos fazer. Portanto, acabamos por ter uma falta de confiança e depois, inconscientemente, acabamos por fazer tudo o que os outros professores fizeram, que é aquela tal imagem, que às vezes pode não ser positiva, mas é negativa, que acabamos inconscientemente por fazer.
não é? Porque não temos outras referências, ok? Depois, o que é que eu vos mostrei ao longo das sessões? Que é preciso mudar o chip, que é preciso sair da zona de conforto, que é preciso pensar fora da caixa, ok? Que, neste caso, depois destas coisas todas, leva-me a esta questão, ok? Então, o que é preciso ter? O que é que nós precisamos ter? Para além de tudo isto que nós falámos nestes últimos dias, o que é preciso ter? Confiança. Não é? Claro que temos que ter estas bagagens todas e temos que aprender estas bagagens todas. Mas, acima de tudo, temos que ter confiança. Todos nós somos profissionais bons naquilo que fazemos. Está bem? Somos. De alguma maneira somos. Nós tentamos. Não é? Tentamos dar o nosso melhor. Mas temos que ter a confiança para seguirmos em frente e para melhorarmos as nossas qualidades enquanto docentes. Está bem? É preciso ensinar, mas também é preciso arriscar e adaptar. Está bem? Para além de aprender e refletir. Mas é preciso ter isto tudo. Tá bem? É preciso ter confiança nas escolhas que fazemos. E só isto é que vai dar a mudança necessária para o sucesso. Está bem? Bem, e então, no que é que nós vamos mudar? No cuidado na escolha de métodos. Nos processos e estratégias que vão ao encontro do aluno e não da instituição ou do programa. Está bem? Temos que encarar os métodos como algo que não é estanque, portanto, muitos métodos, está bem? E que são passíveis de alteração, está bem? Isto é muito importante. Ter a iniciativa de adaptar-se a repertório, de forma a ser facilitador na aprendizagem do aluno nos vários momentos do percurso. Dar ouvidos ao aluno. Não seguir o manual, seguir 1000, ok? E usar estratégias diversas como forma de resolução para o mesmo problema. Às vezes, uma estratégia não funciona. Nós, como eu vos disse, não podemos desistir. Arranjem outra estratégia, está bem? Acima de tudo, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que criar uma relação com o aluno, que é o mais importante enquanto nosso papel de professor, e motivar o aluno, está bem? O nível da motivação do aluno, o nível que nós conseguimos que o aluno tenha, é que vai ditar a intensidade da aprendizagem e o progresso do seu percurso artístico, está bem? Isto é muito importante. Se nós nos limitarmos somente a dar aulas, não vai simplesmente funcionar, está bem? Perceber que para aprender um instrumento ou para tocar um instrumento é necessário que o aluno se mantenha motivado para, inclusive, depois estudar e haver aquela coisa da avaliação do trabalho de casa e por aí fora, não é? Portanto, toda esta motivação é importante. Proporcionar também ao aluno a oportunidade de encontrar a sua identidade musical, está bem? Não descartar a identidade musical do aluno. Perguntar que gostos é que ele tem, o que é que o traz lá, o que é que ele gostava de tocar. Mesmo que tecnicamente seja difícil, nós podemos adaptar com as estratégias, podemos adaptar com o processo. Não é só, tu estás neste nível, só podes fazer isto. Não, está errado. Nós conseguimos fazer isto. Ainda hoje passei o dia todo a adaptar partituras e a apagar e a pôr notas e o que for. Não é importante. Temos que motivar o aluno, temos que perceber quais são os seus gostos, temos que ver como é que pode ser execuível realizar todo este gosto que ele tem e partir para a ação. Isto é muito importante. E isto vai fazer o quê? Com que o aluno tenha experiências positivas de aprendizagem e que o motive ao longo deste percurso. Está bem? Conclusão. O que vamos ensinar? Tudo. Portanto, podemos ensinar tudo e podemos ensinar qualquer coisa. Está bem? Não é só o que está no programa. Podemos ensinar tudo. Desde que a gente siga os métodos, os processos e as estratégias, nós podemos ensinar tudo e qualquer coisa. Quando é que nós podemos ensinar? Sempre que possível. Quando for oportuno. Porquê? Porque nós temos as estratégias, temos os métodos e temos os processos. Já não há tempo de espera. O aluno não tem que esperar. Nós temos estas ferramentas, nós temos estas armas que podemos aplicar. Ok? Então, sempre que for possível, iniciar logo. Como ensinar? Da melhor maneira possível e, acima de tudo, de maneira eficaz. Está bem? Ok. Então, para acabarmos esta última parte do papel do professor, antes de eu começar a apresentar o curso de Mickey IAM, está bem? Eu vou-vos colocar dois filmes e já cá voltamos. Está bem? Até já.
A Escola de Artes em Movimento é uma casa onde eu me sinto bem a dar aulas, com muito bons colegas e com quem tenho a oportunidade de partilhar as minhas experiências enquanto professora na escola e evoluir com isso. É uma escola onde me sinto bastante bem, para além do ótimo ambiente que se cria entre os alunos, o corpo docente e a direção. É super saudável, super calmo, tranquilo. Toda a gente se relaciona muito bem. Uma escola muito especial. As relações que se criam entre as pessoas, entre os alunos, os pais, os professores, a direção, todos, é algo que eu nunca vi noutro sítio. É uma escola muito interessante com um tipo de ensino moderno. É um projeto pedagógico feito com a maior dedicação e sensibilidade. É uma escola com a qual eu partilho os meus valores. É uma escola onde também me identifico bastante com os métodos de ensino. É uma escola que nos dá a liberdade de levar a criatividade ao máximo. Professores que são também educadores e que acompanham os nossos filhos, professores espetaculares. O facto de confiarem em nós na gestão e de nos darem tanta liberdade nessa gestão dos métodos que utilizamos consoante as necessidades de cada aluno é incrível e faz com que funcione tudo muito melhor. Este também faz com que os alunos se sintam muito mais num espaço seguro. Dado que a música é algo muito importante para todas as crianças e adultos, penso que isto tem tido um efeito muito positivo no modo de ser e de estar do meu filho. Também, sem palavras, é mesmo um prazer enorme poder trabalhar nesta escola e ter pessoas como a Alexandra Costa e a Margarida Mozart, entre outros, que se preocupam, são pessoas que se preocupam bastante pelo bem-estar dos alunos e estão sempre à procura de novas formas de poder dinamizar a escola. Por isso aconselho vivamente esta escola com a sua metodologia e pedagogia. Venham conhecer a escola e experimentem. É muito interessante. Portanto, aproveitem, inscrevam-se, vai valer muito a pena. Um abraço. Ok, o nosso curso vai abrir em janeiro, está bem? E como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar numa plataforma, vai ser online e presencial. Para além disso, é um curso certificado, está bem? Portanto, vocês, quando acabarem o curso, se inscreverem, têm direito a uma certificação e têm direito a diploma. Vai estar organizado por vários módulos que vocês vão ter acesso na plataforma. O módulo 0 é a apresentação, está bem? Portanto, vocês vão ter uma sessão de boas-vindas, como é que vai funcionar o curso, como é que vai funcionar a avaliação e esta questão da certificação MICAM que nós fizemos pela JET, está bem? No módulo 1, vamos falar no Keep It Simple, vou avançar aqui um bocadinho para a frente, está bem? E neste módulo vamos falar sobre aquilo que falámos também esta semana, mas mais a fundo, está bem? Na questão do ensino artístico, na questão do movimento moderno, do ensino de escola moderna e porque é que isto teve influência na questão dos métodos ativos e a educação nova, tá bem? E perceber como é que isto tudo faz sentido depois de entrar na questão do ensino artístico, tá bem? No módulo 2, nós vamos falar no Keep Learning Simple. Nós arranjamos estas palavras, mas que para nós fazem sentido, tá bem? No módulo 2, o que é que vamos falar? Vamos aprofundar tudo o que são métodos ativos, todos eles, os que existem, ok? Vários e vários métodos ativos. Vamos aprofundar quais são os processos de aprendizagem, como fazê-los e todas as estratégias pedagógicas. São bagagens e bagagens e bagagens de conteúdo, tá bem? Que vocês vão poder aplicar. Portanto, fazendo isto, vocês ficam mais que prontos para dar aulas a qualquer pessoa, tá bem? No módulo 3, vamos falar do Keep Strategies Simple, tá? Manter as estratégias simples. Vamos falar na notação não convencional, como é que isto tudo começou, vamos fazer uma história para trás e perceber porque isto não apareceu agora, tá bem? Vamos falar na questão da notação colorida, na escrita iconográfica e no tratamento silábico, vamos trabalhar isto a fundo. No módulo 4, vamos falar no Keep Teaching Simple, e aqui é quando entra o papel do professor,
o ensino cooperativo, que é muito importante, trabalhar em grupo para estes alunos, que nós também fazemos isto na nossa escola, está bem? E as necessidades educativas especiais. Como é que nós trabalhamos com alunos com necessidades educativas especiais, está bem? Como é que aplicamos estas estratégias e estes métodos com necessidades educativas especiais. No módulo 5, nós vamos falar Keep Playing Simple. E aqui, o que é que vai entrar? Adaptação de repertório. Como é que nós podemos adaptar repertório? Cortar, cola, alterar, inventa, o que for, ok? E software de composição para aulas que sejam online ou não, como é óbvio, porque nós podemos usar o software de composição para escrever as nossas partituras e adaptar as partituras. Existe software que já escreve com notas coloridas também. Portanto, todo este módulo vai falar nesta questão de como podemos adaptar repertório, como fazê-lo, quais são os programas e como é que eles funcionam, tá bem? Vamos falar a fundo nestes programas. No módulo 6, nós vamos falar no Keep in Mind Simple. E o que é que isto quer dizer? Vamos falar mais na questão de organizar programas, como é que nós podemos organizar um programa coerente e como é que nós podemos planear os conteúdos, tá bem? E fazermos nós o nosso próprio programa e planearmos de acordo com cada aluno. Como é que nós podemos fazer isto? No módulo 7, vamos fazer, são 8 módulos também. No módulo, sim, são 8 módulos com o 0, exatamente. No módulo 7, vamos falar no Keep Classes Simple e aí nós vamos falar no nosso papel do professor. Vamos refletir como é que vamos fazer a reflexão para nos tornarmos sempre um professor consciente, sempre pronto a mudar e a inovar. Vamos falar na avaliação do aluno, como é que vamos fazer a avaliação do aluno e como é que nós vamos fazer a nossa própria avaliação, enquanto professores, que é para todo este percurso ser coerente e ser positivo, ok? E por último, no módulo 8, nós vamos falar no Keep It All Simple e basicamente, no módulo 8, nós vamos ter então a avaliação escrita e a avaliação oral, que será a forma de vocês depois, ao longo deste percurso todo, de mostrarem de facto a bagagem que ganharam, está bem? De maneira então a terem a vossa certificação. E porquê é que vale a pena aproveitar agora? Porque nós temos vários bónus para vos dar. Ainda não é o mega, mas temos bónus porque nós decidimos que tínhamos que dar mais qualquer coisa a este curso que vos ajudasse ao longo do vosso percurso e que efetivamente saíssem no final com estratégias e com a bagagem para vocês conseguirem embarcar nesta nova viagem. Então, quais são os bónus que nós temos para vos dar? Primeiro, acesso à plataforma. O curso demora 10 meses, quer dizer, vocês começando em janeiro têm 12 meses de acesso à plataforma, ok? Com tudo o que vocês têm direito. Vão ter acesso a um grupo exclusivo de Facebook, onde nós vamos partilhar várias coisas, onde vocês podem tirar dúvidas uns com os outros, onde podemos refletir, onde podemos partilhar. É um grupo exclusivo para este curso. Vão ter acesso a um workbook que é o Quick Start, que são 5 passos para vocês poderem aplicar estratégias e terem resultados imediatos, mesmo que estejam a fazer ao longo destes meses o vosso curso. Vão ter acesso a este workbook para conseguirem logo pôr as estratégias a aplicar, ok? Vão ter também acesso a um módulo que é Qual o meu nicho? E isto vai ser feito com uma sessão síncrona de brainstorming, ou seja, o que é o meu nicho? É nós percebermos e analisarmos que alunos é que vocês têm e perceber que métodos, que estratégias e que processos podemos fazer com os vossos alunos. Portanto, vamos fazer aqui um brainstorming onde vocês nos vão dizer que tipo de alunos é que têm, quais são as vossas preocupações, quais são os vossos medos e nós ajudarmos logo, mesmo que vocês estejam a fazer o curso, de como alavancar as vossas aulas e como resolver estas questões estratégicas, está bem? Para além disso, vocês vão ter acesso na plataforma a uma lista de ferramentas, todas as ferramentas que vocês devem ter ao longo das vossas aulas, mesmo que não estejam a fazer o curso. Portanto, ferramentas que são essenciais, não é? Programas de composição, etc. Portanto, vamos ter uma lista de ferramentas que vocês vão poder ver que são essenciais, está bem? Vamos ter também, como bónus,
3 workshops presenciais na nossa escola em Alvalade, EAM, onde nós vamos pôr em prática convosco todas as questões dos métodos, estratégias e processos. Bem, vamos pôr em ação, vamos tocar, vamos fazer, que é para vocês perceberem localmente, não é, assim, live, não é, como é que esta coisa funciona e colocar todas as vossas questões e perceber efetivamente como é que o nosso processo BIC funciona, está bem? E para além disso, vocês vão ter acesso a 2 convites para vocês e para outra pessoa que queiram levar, que vocês achem que faça sentido ela ir e que vá aprender também com isto, ao nosso MIC Live Summit, que vai ser realizado em julho. Vamos ter vários convidados, vão ser dias intensos, não é uma hora, portanto vão ser 3 dias seguidinhos só de matéria, ok? Onde nós vamos ter várias pessoas convidadas que vão falar sobre esta questão dos métodos, dos processos e das aprendizagens. É o único e é a não perder, ok? Vamos ter muita coisa a acontecer neste MIC Live Summit. Para além disso, vocês ainda vão ter acesso a uma biblioteca gratuita da MIC, que vocês vão ter diretamente na nossa plataforma, com centenas de livros que estão organizados por conteúdos com material de apoio, para que vocês consigam efetivamente fazer os módulos e que, acima de tudo, comecem a ter mais bagagem. Portanto, temos vários livros aos quais vocês vão ter acesso. O curso começa a 1 de janeiro, ok? Ou melhor, a plataforma vai abrir a 1 de janeiro. Portanto, quando vocês se inscreverem hoje, e se vocês hoje já não vão receber as credenciais, mas amanhã vão receber as credenciais para o curso, está bem? Quando vocês forem à plataforma, vai haver alguns módulos que estão fechados, ok? Estão fechados. É de propósito, porque os módulos só arrancam a 1 de janeiro. No entanto, vocês vão ter acesso aos bónus, automaticamente. Vão lá estar os bónus, está bem? Depois, a 1 de janeiro, vai abrir tudo e vocês vão ter acesso aos módulos. Agora, atenção, como eu vos tinha dito há bocado, vocês vão ter acesso aos módulos, mas os módulos seguintes, vocês vão só ter acesso consoante vão fazendo os módulos que estão a frequentar. Está bem? Não faz sentido vocês terem acesso aos módulos todos e andarem a saltitar entre módulos. Portanto, vocês vão fazendo os módulos, pouco a pouco vão abrindo outros, está bem? Portanto, assim que concluírem um, abre o outro. Para vos ajudar, vocês têm acesso logo à biblioteca, mesmo que os módulos não estejam abertos. Portanto, vocês podem começar logo a ler, a investigar, porque vão falar naqueles livros, nos vossos módulos, está bem? Portanto, é uma maneira já de vos ajudar e de colocar todos estes bónus de acesso para que vocês consigam logo começar a trabalhar. Até breve e keep it simple.